Bora lá, vamos direto ao que interessa. A palavra ser. Olha, esse é um daqueles tópicos que, sério, derrubam muito candidato em concurso. E entender direitinho como o ser funciona, isso pode ser a diferença entre ser aprovado ou não. E não é exagero, viu? Uma palavrinha só, mas com 8 funções diferentes. E pode apostar, as bancas de concurso adoram essa complexidade toda. Quem domina isso, com certeza sai na frente. Então, vamos começar a desvendar esse mistério. Para começar, a gente vai focar naquelas duas funções do ser que sempre geram a maior confusão, sabe? Ambas têm a ver com o sujeito da frase. A primeira delas é o tal do índice de indeterminação do sujeito. O nome parece assustador, né? Mas a ideia é bem simples, olha só. É quando a ação acontece, mas quem fez? A gente não sabe ou não importa dizer. O sujeito fica ali desconhecido, indeterminado. Mas o que importa mesmo na hora da prova é o teste prático, certo? Então anota aí. Primeiro, confere o verbo, ele não vai ter objeto direto. Segundo, tenta passar a frase para voz passiva, não vai dar certo. E o teste de ouro, tenta colocar a palavra alguém na frente. Por exemplo, precisa-se de funcionários. Fica como? Alguém precisa de funcionários. Encaixou direitinho? Pronto, é índice de indeterminação. E ó, aqui vai o bizu, a dica matadora. Pega essa fórmula. Verbo mais ser mais uma preposição. Se essa estrutura for encontrada, tipo em precisa-se de, a chance de ser índice de indeterminação é tipo 99%. É para memorizar mesmo, viu? Isso salva na hora da prova. Beleza. Agora vamos para a segunda função, que é a partícula apassivadora. Aqui a lógica é outra, completamente diferente. O sujeito existe, ele está ali na frase, bem claro, só que ele não faz a ação, ele recebe a ação. O ser, nesse caso, está ali para transformar a frase para voz passiva. E o teste para identificar essa partícula é super direto. Pega a frase, por exemplo, alugam-se casas, e tenta reescrever usando o verbo ser. Como fica? Casas são alugadas. Fez sentido? A frase ficou certinha? Então, sem sombra de dúvida, esse ser é uma partícula passivadora. E é essa comparação aqui que as bancas amam cobrar. É o clássico da prova. Então vamos lá. Com o índice, o verbo tem preposição e fica sempre no singular. Já com a partícula apassivadora, não tem preposição e o verbo tem que concordar com o sujeito. É por isso que o certo é vendem-se carros, no plural, e não vende-se carros. Muita atenção nisso porque é aí que muita gente escorrega. Certo, agora que a gente já viu o ser ligado ao sujeito, vamos mudar o foco. Vamos ver como ele funciona quando a história toda gira em torno do objeto. A primeira situação aqui é o pronome reflexivo. Pensa num bumerangue. A ação sai do sujeito e volta para ele mesmo. Ou seja, o sujeito faz a ação e ele mesmo sofre a ação. É tudo com ele. Agora, e se a gente tiver mais de uma pessoa, tipo 2 ou mais sujeitos, e a ação for mútua, trocada entre eles? Aí o valor é recíproco. A ação acontece entre um e outro. A diferença fica bem clara com exemplos. Reflexivo é individual. Ela se machucou. Machucou quem? A si mesma. Já o recíproco é uma troca. Eles se abraçaram. Um abraçou o outro. Para não ter erro na prova, faz o teste. Se der para colocar um ao outro na frase, é recíproco. Simples assim. Beleza. Agora a coisa fica mais interessante. E quando o ser não é nem sobre o sujeito, nem sobre o objeto? E quando ele é, tipo, parte da estrutura, do DNA do verbo? Vamos ver isso? Pois é, existem os verbos que a gente chama de pronominais. Eles simplesmente nasceram com o ser grudado neles. Tenta falar eu queixo. Fica esquisito, né? Não funciona. O certo é eu me queixo, ele se queixa. O ser faz parte do verbo, é inseparável. E o bizu para identificar isso é o teste da remoção. Tenta tirar o ser. Se o verbo ficar sem sentido ou mudar completamente o significado, pronto, o ser é parte integrante. Pensa no verbo arrepender-se. Tira o ser. O verbo simplesmente some, não existe. Agora vamos para a função mais, digamos, de perfumaria do ser. É a partícula expletiva ou de realce. Basicamente, o ser está ali só para dar uma ênfase, um charme, um estilo. Se a gente tirar da frase, o sentido principal não muda nada. Foi o dia e foi-se o dia querem dizer a mesma coisa no fundo. E para fechar nosso tour pelas funções do ser, vamos ver quando ele atua como um conector, uma conjunção. Ou seja, quando ele está ali para ligar uma oração na outra, para conectar as ideias. E como conector, o ser pode ter dois papéis.
O primeiro é ser uma conjunção integrante. O teste é simples. Se der para trocar toda a oração que vem depois dele pela palavra isso, então é integrante. A segunda função é ser uma conjunção condicional, que, como o nome já diz, indica uma condição. O teste tenta trocar o se por caso. Se der certo, é condicional. 2 testes fáceis que resolvem a vida. Olha só como funciona na prática. Na frase não sei se volto, a gente consegue falar não sei isso. Perfeito. Então é conjunção integrante. Agora, na frase se chover, ficaremos em casa, a gente pode trocar e dizer caso chova, ficaremos em casa. Funcionou de novo. Então, é conjunção condicional. Viu como o teste não falha? Ok? Respira fundo. Agora, a gente vai juntar tudo isso. A tela a seguir é provavelmente a mais importante de todas para aquela revisão final, de véspera de prova. Essa tabela aqui é ouro puro. É para salvar, tirar print e colocar na parede. Ela é o mapa do tesouro. Tem o tipo, como identificar e o teste rápido para cada função do se. É o resumo definitivo que vai colocar as ideias no lugar e garantir aquela questão que quase todo mundo erra. Mas não adianta só saber a teoria, né? O segredo é usar isso de forma estratégica. É saber, por exemplo, que a Fundatec vai testar na diferença entre índice e apassivador, que o Sebrasp vai perguntar o que acontece se o C for removido, e que a FGV adora umas frases enormes para testar conjunção. Conhecer a banca direciona totalmente o estudo. Pronto, a análise está completa. Com essas ferramentas todas, a tarefa agora é praticar, praticar e praticar. Usar esses testes rápidos até eles se tornarem automáticos. Com este roteiro, a palavra C para de ser um bicho de 7 cabeças e vira ponto garantido na prova.